Quando eu estava fazendo faculdade, teve uma oficina que era feita não na minha faculdade, era num centro cultural da Universidade do Estado do Rio, né, onde eu me formei. Então, na época ainda era filme, né, preto e branco, filme colorido. As máquinas que a gente usava eram todas manuais, mecânicas. E dali eu fiz a minha primeira oficina. Mas o meu primeiro contato foi com essas camerinhas de família, né? Essas xeretinhas pequenininhas, que não era nem de família. Minha irmã, alguém deu de presente para ela. E ela não gostava que eu fotografava, porque quando eu fotografava eu tremia. Então todas as fotos que eu fazia quando eu era criança, com essa câmera, saíam tremidas. Mas o primeiro contato, assim, de aprender a mexer, de entender um pouco do processo que acontece ali dentro do cubinho preto, né? Foi com 19 anos nessa oficina. O Pierre Verger, né, que eu gosto muito do trabalho dele, me identifico, até mesmo pela imersão que ele foi fazendo nos lugares, né, pela história ali e pelas imagens. Eu gostava muito de revista de natureza, sabe, de fotografia de viagem. Dentro dessas publicações tinha muito trabalho da Araquém Alcântara também, que é um fotógrafo que eu gosto também. Então, se eu estou num lugar, seja uma cidade ou numa área de natureza, ou na cidade, que também é uma área de natureza humana, aquela imagem, por exemplo, a gente está ali no Rio Piracicaba, na Rua do Porto, tem milhares de registros e de fotos daquele lugar, sejam de fotógrafos profissionais, né, com imagens maravilhosas, sejam de pessoas que estão ali, porque é um lugar turístico, estão com seus celulares, fazendo também fotos maravilhosas, ou selfies, né? Então, quando tem o elemento humano, para mim fica mais interessante, porque é o que torna diferente aquela paisagem. Até mesmo essa vivência que a gente tem, né, com esse trabalho do Passo Preto, é um pouco isso, a gente passa por lugares de todo tipo, a gente passa por lugares lindos, geograficamente falando, e lugares que a princípio não são tão bonitos, mas o que vem interessando a gente são as pessoas, né? São esses encontros, o que daquele encontro pode sair, pode acontecer. A gente tem esse projeto que é uma produtora nômade, que se chama Passo Preto Imageria. E o Imageria veio para, de alguma maneira, tentar abranger tudo que fosse imagem, arte visual, design, pintura, foto, vídeo, qualquer loucura que a gente quisesse produzir a partir daí, pudesse caber nessa imageria. E isso se inicia, essa vontade de fazer uma coisa assim, se inicia no Bruno, para fazer de bicicleta, né? E eu tinha uma vontade de fazer algo desse tipo, mas não sabia bem o que, não tinha muito claro, e também ainda não tinha achado uma parceria para desenvolver uma coisa assim. Então, meio que juntou algumas ideias em comum, eu acho.
E aí a ideia era de bicicleta a gente poder registrar, né, fazer pequenos vídeos e sobre os lugares que a gente passava, né? É um projeto que o registro maior é em relação às pessoas, ao que elas fazem, aos lugares, à história, né? Não era, né, não colocamos essa intenção de ser um projeto que registrasse a nossa experiência dentro de uma viagem de bicicleta, né? A bicicleta era o transporte para isso. Essa foto aqui, esse rio se chama Rio Negro. Ele é um rio que nasce em Santa Catarina, no Brasil, e ele corta o Uruguai ao meio. Ele cruza a fronteira e ele vai desaguar lá no Rio Uruguai. E ele divide, de alguma maneira, o Uruguai no meio, literalmente, porque dele para baixo é um país, né? Com influências, com a cultura, mas a partir dele para cima é o que o pessoal chama de Uruguai profundo. E aí a gente foi quando a gente encontrou esse Uruguai com raízes indígenas mais fortes, sabe? E também com a cultura muito forte da campanha, né? Da campanha que é o campo gaúcho, a cultura dos gaúchos, e é um balneário maravilhoso numa cidade que chama San Gregório de Polanco. E a gente foi até aí de bicicleta e acabou que a gente ficou umas 2 semanas aí dando uma descansada. E o interessante dessa cidade é que ali é o primeiro museu aberto da América Latina. Então já uns 20 anos atrás, talvez antes, eles fizeram painéis na rua, esculturas. Então ela é uma cidade que ganhou uma visibilidade por causa disso. Esse é o José. A gente conheceu ele e a família dele na beira do Rio São Francisco, em Alagoas, num lugarzinho que se chama Espinho. E essa família recebeu a gente, acolheu a gente assim, com muito carinho, muito rapidamente, enquanto é um vilarejo de 100 pessoas, talvez menos. E o pessoal não está acostumado a gente de fora vir, né? E aí as pessoas ficaram com um pouco de medo, não sabiam quem a gente era. E eles tinham um barracão na beira da praia do Rio, né, que eles chamam de Croa. E é uma família de pescadores. O pai dele é pescador, mas eles são competidores também, sabe? Eles são campeões com os barcos deles ali. Então eles têm um monte de troféu. E eles tinham essa coisa bem legal de receber, de qualquer pessoa que passasse ali, andando, viajando, que eles nunca tinham visto, eles recebiam, eles acolhiam, levavam comida, levavam café, convidavam para dentro de casa. E aí são vários filhos, né? E eles convidaram, cada dia a gente estava na casa de um, ou tomando café da manhã com um, almoçando com outro e conversando. E aí a gente fez um curtinha sobre ele falando, né, de como era o Rio antes, ele falando que nunca saiu dali. E aí tem o José e tem um curta sobre ele. A maioria dessas fotos do Passo Preto, quase todas elas remetem a um filme que a gente tenha feito, né, algum vídeo desses que a gente produziu.